Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados filhos, irmãos e irmãs na fé, que alegria poder estarmos reunidos, que alegria poder caminhar com vocês comigo, pelas ruas de Propiara, conduzindo o Senhor da história, o Senhor da vida, aquele que é alimento para o homem, para a humanidade, para toda a igreja. Que alegria podermos agora, dentro do trezenário de Santo Antônio, patrono desta paróquia, a gente celebrar o corpo e sangue daquele que ele serviu, daquele que ele adorou, daquele pela qual e da qual foi santificado. Nós queremos nesta hora render graças a Deus pelas coisas boas e bonitas que Ele tem permitido acontecer em nossa história e nossa vida. É salutar a festa de hoje, é grandiosa esta solenidade, é importante estarmos reunidos. A única solenidade, a única festa na igreja obrigatória, a única procissão que a igreja diz que é obrigado o cristão participar, pois é o mistério da nossa fé se vislumbra no que nós estamos iniciando agora, o sacramento do corpo e sangue de Jesus, que perdura e perdurará a eternidade. Para bem rezar esta Eucaristia, queridos filhos, nesta bonita solenidade, vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos, bater o peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa, por não adorar Jesus na Eucaristia, por duvidar da sua presença real na sua divindade. Queremos pedir perdão pelas vezes que nós nos omitimos quando ouvimos falar da não presença do Cristo na Eucaristia. E com esta certeza, nós queremos aliviar a nossa consciência, ungir o nosso coração, para a verdade da alma poder cantar nosso ato penitencial, sentindo o abraço caloroso, amoroso e misericordioso de nosso Deus. Senhor, corpo verdadeiro, nascido da Virgem Maria, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
a salvação do mundo. Tende piedade de nós. Senhor, viático da igreja peregrina e penhor da glória futura, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e vivei e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantiu e te dá
entregar como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz, com teus hinos, tua voz. Dando forças, dando luzes, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração, pois transborda o coração. Quão solene a festa ao dia que da Santa Eucaristia
Foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz. Foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar. Seu Preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação, para nossa salvação. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós.
não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comerão. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Quem come este pão viverá para sempre. Moisés alimentou o povo de Deus com o maná. Jesus diz que ele era o novo maná, que ele era o novo pão, o novo alimento para a humanidade, para a vida da igreja. Celebrar, queridos filhos, a festa do corpo e sangue de Cristo é celebrar a comunhão que fazemos com Ele. Comunhão é uma união comum, isto é, termos algo em comum com aquele que comungamos. Por isso, Santo Agostinho disse que quando comungamos Cristo, nos tornamos aquilo que comungamos. Nos tornamos Cristo. Quando comungamos do corpo e do sangue de Cristo, Ele passa a fazer parte da nossa vida e nós passamos a fazer parte da vida de Cristo. Por isso, filhos, eu vos pergunto, será que todos que comungam têm consciência disso? Comungar significa, entre outras coisas, compactuar, concordar, fazer nossa vida
e a causa daquele que comungamos. Isso é alimentar-se. Comungar é alimentar-se de Jesus. Assim, comunhão é compromisso. E na festa da solenidade do corpo e sangue de Cristo, quero me deter convosco nesta hora em nossa Sé Catedral sobre este aspecto da Eucaristia: comer, alimentar-se, comungar, comunhão. Quando celebramos o corpo e sangue de Cristo, celebramos, filhos, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus capaz de se fazer alimento para a vida eterna. Por isso que Ele nos ama, porque se dá inteiramente a nós. Por essa razão, Ele se recobre de significados teológicos inatingíveis ao nosso limitado conhecimento. Nenhum conhecimento humano esgota a beleza, a riqueza e a profundidade eucarística do pão consagrado. Aparência de pão, essência de Cristo, essência de Deus, carne de Deus. É o alimento que transcende nosso entendimento, que supera as coisas terrenas, que vai além do imanente e que conduz àquele que está acima da nossa compreensão, mas no nível da fé, porque é mistério a Eucaristia. É por isso que, logo após a consagração, o sacerdote apresenta a Eucaristia sobre o altar e diz: mistério da fé. É Ele que alimenta a nossa fé. É o alimento que Deus nos oferece nessa nossa curta passagem por este mundo. Se fez alimento para alimentar nossa carne e saciar-nos nossa sede com o seu sangue. Com Ele nos fortalecemos e vencemos as dificuldades e sofrimentos dos momentos de deserto comumente enfrentamos. Assim vemos a primeira leitura do livro do Deuteronômio para esta solenidade, onde Deus nos coloca nessa dinâmica de travessia de um deserto, porém sem alimentos. E na travessia do deserto, Ele será o alimento para o seu povo. Ele fará surgir do nada para alimentar aquele povo. Deus deu alimento a seu povo para que não perecessem no caminho da libertação, no caminho para a terra prometida, no caminho onde a promessa diz que ali manaria leite e mel. Deus continua, filhos, a oferecer-nos alimento para que não pereçamos nesse caminhar. E o alimento que Deus nos oferece hoje não é mais o maná do deserto. O alimento que Deus nos oferece hoje é o seu próprio Filho, feito pão, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. E não é qualquer alimento, como mostra o salmo de hoje. A paz em teus limites garantiu, e te dar como alimento a flor do trigo. Alimentar com a flor do trigo significa que Ele nos oferece ricas iguarias. Sendo assim, quando nos alimentamos da mesa eucarística, é o próprio corpo e o sangue de Cristo
que passa a fazer parte do nosso corpo. O sangue de Cristo corre, irmãos, corre, filhos, em nossas veias e nos faz mais próximos dele. Nós nos tornamos mais divinos cada vez que comungamos. E por essa razão, temos um grande compromisso: ser coerente com a comunhão recebida. A comunhão que fizemos com Ele deve ter um sabor de coerência. Quem comunga do corpo e sangue de Cristo na missa, mas age de modo inadequado com seu irmão fora dela, comunga indignamente. Assim, São Paulo, na segunda leitura de hoje, a comunidade de Corinto questiona sobre a nossa comunhão e nos leva a pensar: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Queridos filhos, se é comunhão, por que então agimos como se Ele não estivesse em nossa vida? A mesma coisa fala do seu corpo que habita em nós depois da comunhão. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Pão partilhado, comunhão realizada. A mesma quantidade para cada qual. Quem comunga e não sabe partilhar, não sabe comungar, ou não entendeu o que significa comunhão. A Eucaristia é a lição da partilha, por ser a lição do amor. E somente o amor é a graça da partilha. Quem ama, partilha. Quem não ama é egocêntrico. Quem não ama é individualista. Quem não ama é mesquinho. E a Eucaristia nos traz a lição do dom da partilha. Portanto, repito, se não sabe partilhar, não sabe comungar, não sabe receber Jesus. Pelo sacramento da Eucaristia, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos cristãos, a unidade dos fiéis, por que não dizer a unidade dos católicos, que constitui um só corpo e um só Espírito em Cristo. E aqui eu ligo a temática da trezena em honra a Santo Antônio. Um só corpo e um só Espírito cria a unidade eucarística, para aprendermos a partilhar, para aprendermos a comungar, para aprendermos a comer Jesus no pão consagrado. São Paulo nos ensina dizendo assim: nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão. Que pão participamos? O pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Por isso, sentamos em duas mesas em cada celebração eucarística: a mesa da palavra e a mesa do pão, a mesa eucarística. Somos filhos alimentados primeiro com o pão da palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra faz a igreja, a palavra faz a Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja. Sem Eucaristia não há igreja. Sem igreja não há sacerdotes. Sem Eucaristia não há mesa. Sem Eucaristia não há comunhão. E é por isso que hoje, aqui em Propiar, saímos às ruas, dizendo que nós acreditamos não em um pedaço de pão, mas acreditamos em um homem que está
em um pedaço de pão. Aos nossos olhos trigo, a nossa fé é carne. Ação de Cristo na história, presença de Deus vivo. A nossa união com Cristo, que é dom e graça para cada um, faz com que nele sejamos parte de seu corpo total, que é a igreja. Por isso, quando comungamos Cristo, não o comungamos pela metade, mesmo que conseguimos partir a Eucaristia em vários pedaços, até triturar o pó, é Cristo todo. É Cristo todo. Sejamos parte de seu corpo total, que é a igreja. A Eucaristia consolida a incorporação em Cristo, que se realizou no batismo pelo dom do seu Espírito. Pelo batismo, fomos incorporados ao corpo místico. E, incorporado ao corpo místico, fomos convidados a sentar no banquete da comunhão, para comer o alimento que nos é servido, o próprio Jesus, que se deixa comer, que deixou ser alimento para a nossa vida. Com isso, caros filhos, quero fazer memória da tradição viva da igreja nesta bonita festa. Tantos sinais eu poderia aqui relatar da tradição viva da igreja, mas apenas um ou dois, no máximo três. Santo Inácio de Antioquia deixa claro que a celebração dos sagrados mistérios é onde os cristãos se sentem em estreita comunhão com o Senhor e entre si. Vede que Santo Inácio de Antioquia está em perfeita comunhão com Agostinho, ou melhor, Agostinho em perfeita comunhão com Inácio, porque Agostinho é depois de Inácio. Quando Agostinho disse o que eu já disse a vocês: comungar Cristo, quem comunga torna-se aquilo que comungou, torna-se o próprio Cristo. E Agostinho diz que a comunhão aos sagrados mistérios estreita a comunhão com o Senhor e entre si, ou seja, aquele que comunga torna-se íntimo do Senhor. Então, literalmente, ele diz assim à igreja da Filadélfia, uma das cartas que Inácio escreveu quando ia para o martírio em Roma, aos Filadelfos, o número 4 dessa carta está o que eu estou dizendo a vocês. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice, o cálice na unidade do seu sangue. Bonito quando ele diz que ninguém se engane. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Por isso, então, a gente encontra ali no 3º século da nossa era cristã, na carta de número 63 do grande bispo de Cartago, São Cipriano, o primeiro tratado teológico sobre a Eucaristia. Ele chegou a afirmar que a unidade da igreja e a caridade cristã estão firmemente enraizadas no sacramento do corpo e do sangue de Cristo. E o sacramento do corpo e do sangue de Cristo chama-se Eucaristia. Então, filhos, o Evangelho de João que nós acabamos de ouvir, capítulo 6,
capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso sobre o pão, nos diz que Cristo é, portanto, pão vivo, descido do céu. Vede, Ele veio até nós como alimento. E como alimento para ser comido, como alimento para ser saboreado, ser degustado, o que nós chamamos de comunhão. Deu sua vida para que tenhamos vida. Por isso, quem comer deste pão viverá eternamente. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quando nos alimentamos desse pão, vivemos para sempre com Ele. Cristo é o alimento eterno, não perecível e que não deixa a nossa vida perecer, porque quem se alimenta dele vive, então alimentados, teremos em nós a eternidade de Deus. Olha que coisa estupenda, olha que teologia. Comungar Cristo é se eternizar naquilo que comunga. Cristo é o alimento eterno, não perecível. Com esse espírito celebramos hoje a solenidade do corpo e do sangue de Cristo. É a memória da Páscoa que se evidencia de modo mais concreto na liturgia e na vida. Renovamos hoje, filhos, o nosso compromisso com Deus e com a comunidade de irmãos. Que compromisso? Deixar-nos e querer ser eternizados, comungando Jesus, com plena consciência. Assim, somos impulsionados a ir para a missão e levar para nossos irmãos esse corpo e esse sangue de Cristo presente em nossas ações e em todo o nosso ser, que ao comungarmos possamos deixar transparecer o Cristo que habita em nós. A Eucaristia é, portanto, filhos, o centro da vida espiritual e da experiência de fé que se desenvolvem no reino fundado por Jesus. Por isso a doutrina católica diz para nós, a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. O catecismo ainda chega a dizer, a Eucaristia é a primeira e a mais importante oração da igreja. Nenhuma outra oração, nenhum outro culto, diz o catecismo, substitui a Santa Eucaristia. Nem mesmo a oração das horas canônicas que a igreja reza diariamente. O mistério pascal e o mistério eucarístico estão assim intimamente ligados. Por isso, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, número 3, de São João Paulo II, encontramos esta afirmação clara e reconfortante, acredito. São João Paulo II disse, do mistério pascal nasce a igreja. Do mistério pascal nasce a igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é sacramento por excelência do mistério pascal, está colocado no centro da vida eclesial. Prezados filhos e irmãos na fé, quero assim concluir com o pensamento de Santo André de Creta, recitado nos ofícios das completas na quarta-feira de cinza. Acho isso tão bonito e profundo. E assim encerro esta reflexão convosco
na solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Santo André: Cristo é a grande e venerável Páscoa, que se come como pão e é sacrificado como cordeiro. Que coisa fantástica! Cristo é a grande e venerável Páscoa, que se come como pão e é sacrificado como cordeiro, pois por nós se ofereceu como vítima. Todos recebemos sacramentalmente, com veneração, seu corpo e sangue. Todos nós, filhos, recebemos sacramentalmente, com veneração, seu corpo e seu sangue. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e filhos, elevemos nossas preces comunitárias ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Filho de Deus vivo, que nos incentivais a celebrar a ceia eucarística, fortalecei a Igreja todas as vezes que celebra sacramentalmente na liturgia o evento da cruz. Nós os pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Rei da paz e da justiça, que nos sustentais no caminho da vida, suscitai nós governantes o empenho pela justiça e pelo atendimento às necessidades fundamentais do povo. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, pão vivo descido do céu, que nos chamais a entrar em comunhão convosco, mantende em nós a disposição de participar frequentemente da Eucaristia, para que aprendamos a agir conforme os vossos critérios, não os do mundo. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Senhor da eterna glória, que vos doastes pela salvação da humanidade, tornai participantes da vossa ressurreição todos os que morreram esperando em vós. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, pão do céu, concedei a Dom Mário, nosso terceiro bispo, que alimentou com o pão da palavra e o pão da caridade tantos irmãos, tantos pobres nesta diocese, e pôde plantar a semente do reino nestes chãos. Conceda, ó Deus, a ele o prêmio da coroa eterna pelos bens que realizastes entre nós na diocese de Propiar. Rezemos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Atendei, ó Deus, nossos pedidos e concedei que nunca faltem o pão da vida eterna
aos vossos fiéis e o pão cotidiano na mesa do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Criaste a religião do pão.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito e agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória de sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unidos na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto era o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este era o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, São Miguel, Rafael e Gabriel, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Dom George Muniz, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Dom Mário Rino Sivieri, Dom Brandão e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Eu sou o pão descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Podemos sentar um instante, meus irmãos. Bendito seja Deus por tudo aquilo que experimentamos no dia de hoje, nesse dia santo de guarda. Às 6 horas da manhã, nós saímos da rua Manuel Lino e fomos ali a Arthur Melo, Avenida Arthur Melo, na casa de Dona Neuza, conhecida como Dona Neuza da Padaria, o Acorda Propriar. Um bom número de fiéis, cantando, rezando, louvando, recebendo já a bênção de Santo Antônio. E logo depois seguimos para a primeira missa com Dom George no Carmelo. A segunda missa rezei lá na Igreja do Rosário. Bendito seja Deus por todos aqueles que lá cantaram, animaram, prepararam a liturgia. Bendito seja Deus por cada grupo, movimento e pastoral que neste hoje Corpus Christi fizeram esse dia ser mais santo pela presença, pela oração, pela vida doada. Grupos e movimentos que se revezaram de hora em hora para estar ali com Jesus. Dom George, nos escritos antigos de Propriar, no livro de Tombo, Propriar é conhecida e escrita pelos antigos padres daqui como terra eucarística. Terra eucarística. Propriar, terra da Eucaristia. E assim escrevem os antigos padres nos livros de Tombo dessa paróquia. Nós queremos louvar a Deus por todos aqueles que se empenharam também para que essa celebração pudesse acontecer. A equipe de liturgia, o nosso coral, a quem nós agradecemos e rezamos. Também rezamos de modo especial e agradecemos por todos aqueles que se empenharam para que os tapetes aqui na rua do Brejo fossem confeccionados. Então, grupos de mulheres abnegadas e homens também que ajudaram, mas quero agradecer do fundo do coração e louvar a Deus por essas pessoas que são dons de Deus. Dona Regina, cabeleireira, Gina, a presidente da Congregação Mariana, e Dona Ceissa de Seu Valfran. E nesses 3 nomes, todos aqueles que colaboraram, ajudaram, acordaram de madrugada no frio, na chuva, e fizeram com que a Rua do Brejo fosse essa expressão de fé tão bonita. Uma madrugada dentro, logo no Acorda Propriar, 5h30, quando nós passamos, já tinha lá uma equipe preparando os tapetes. Eu quero pedir uma salva de palmas e gratidão, né? Que Deus abençoe, ilumine, proteja e continue com ânimo e com coragem. Também aqui os que trouxeram os tapetes
para a nossa catedral. Agradecemos também, louvamos a Deus e transmita a Jeane ao nosso gestor público, nossa gratidão por todo o apoio logístico para que as ruas fossem fechadas, o trânsito desviado por onde ia passar a procissão. Transmita a nossa gratidão e agradeço também a sua pessoa por todo o apoio e toda a equipe da Prefeitura Municipal, SMTT, Guarda Municipal, a nossa valorosa Filarmônica Santo Antônio, que durante todos esses dias do trezenário está aqui rezando, celebrando, fazendo com que a nossa comunidade seja também viva, alegre e festiva. Quero pedir permissão ao senhor, Dom, porque eu quero fazer um pedido de perdão público a um grupo aqui da igreja. Eu quero fazer um pedido de perdão público ao nosso coral. Esses dias eu creio que eu me excedi em algumas palavras na celebração, dizendo que o coral estava atrasado de uma outra maneira, e se um ou outro ficou ofendido com o pastor, minha missão aqui não é ofender, é criar sempre pontes. Então eu aprendi no seminário que a ofensa pública, o pedido de perdão também é público, e eu quero pedir perdão publicamente ao coral se eu ofendi com uma ou outra palavra, e me comprometo a me esforçar cada vez mais para melhorar minhas atitudes. O padre quer sempre o melhor para a comunidade. Muitas vezes a gente acaba cobrando, olha, está atrasado, o coral está em Aracaju e o povo está aqui em Propriá. Então, peço perdão publicamente e suplico as orações de vocês também pela minha conversão. Me dirijo diretamente ao Coral Santo Antônio, a quem sou eternamente grato por todo o sacrifício, ensaios, todo o tempo doado. Deus os pague, vos recompense e vos suplico que rezem também pela minha conversão. Muito obrigado. Quero agradecer ao seu Hélio Gomes pelo carro de som e todos aqueles que no dia de hoje somaram forças, doaram talentos, dons, para que esse dia fosse assim, tão bonito, tão cheio da graça de Deus, tão cheio da presença do Senhor. Nosso trezenário continua. Já estão cansados? Ainda faltam 9 dias, minha gente, até o dia 13. Então não desanime, coragem. Então, chegando em casa, pega o cordão de Santo Antônio, mais um nozinho no cordão de Santo Antônio, não é? Nós ainda temos 9 noites para rezar e pedir. Então em casa eu não trouxe meu cordão. Aqui tem uma tradição, Dom, a gente distribui o cordão de Santo Antônio e cada noite a gente levanta um cordão e dá um nó e pede a graça. E diz a Santo Antônio, me dê essa graça. E amarra, né, o santo até a graça acontecer. Então coragem, ânimo, amanhã temos mais. Santo Antônio está na casa de Dona Neuza, da padaria, Santo Antônio Fujão. E amanhã, 6 horas, acorda Propriá. Nós vamos até o Alto do Aracaju. O Alto do Aracaju. À noite, há mais um dia de trezena, patrocinada amanhã pelo Apostolado da Oração, Adoração Contínua, Ordem Terceira Franciscana, Congregação Mariana, Legião de Maria, viúvas e viúvos. Olha, quem sabe amanhã o casamento não sai, não é? Viúvas e viúvos. Amanhã também é o dia de rezar a Santo Antônio e comprar a xícara de Santo Antônio para tomar o chá, não é? E convidar aquele pretendente para tomar o chá. Olha ali o casamento. E eu garanto que é o bispo que vai celebrar o casamento, tá certo? Então vamos rezar a Santo Antônio. Padre Maurício, filho aqui da nossa paróquia, vai estar conosco amanhã, rezando, agradecendo e pedindo a Deus por tudo. Se por um acaso eu esqueci de alguma coisa ou de alguém, é muita coisa, correria, mas Deus seja louvado. Deus não deixa de recompensar a todos e cada um em particular, tá certo? Agora vamos ficar de pé antes da bênção e vamos cantar o responso de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vamos voltar nosso olhar
para a imagem do nosso padroeiro. Obrigado a Pascom, que está levando esta celebração aos 4 cantos do mundo, as rádios que retransmitem esta celebração, coroinhas, acólitos, e rezo de modo especial pelos nossos ministros extraordinários da comunhão. Nós queremos rezar e agradecer por todo o trabalho missionário que vocês fazem aqui na paróquia. Abnegados, abnegadas, dia e noite levando Jesus. Quando a igreja não pode estar mais aqui, vocês levam a igreja, leva Jesus a tantos enfermos. Eu vejo no domingo, eu vejo na semana, passo, ministro, rua acima, rua abaixo, né? Então que Deus os recompense nesse dia tão bonito, tão solene. Aos nossos ministros extraordinários da comunhão, ministros e ministras, nossa salva de palmas também de gratidão. Deus abençoe. Vamos cantar a Santo Antônio, nosso responso, agradecidos a Deus. Recupera-se o perdido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Caros filhos, muito obrigado pela presença nesta bonita solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, dentro do trezenário de Santo Antônio. Volte amanhã, tem mais. Bom retorno para vossas casas. Tenham uma noite tranquila, um sono restaurador. Durmam com Deus e sonhe com os anjos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Viva Santo Antônio! Viva o nosso padroeiro! Viva Jesus Cristo! Santo